Olá pessoal, estamos de volta aqui com a Viviane Bovo, que ela está nos falando da constelação sistêmica, né? Que é o gênero de onde enquadra aí a familiar, como que fala? Organizacional e assim por diante. Mas no momento agora nós temos uma série, a Vivi estava falando, que é uma nova mulher, que tem muita relação com isso. Vivi, o que é essa nova série, o que trata? Tá. É uma série da Netflix, uma série turca, que está tratando da constelação, não com esse nome, eles mudaram o nome. Na série é chamado de Expansão da Família de Origem e está fazendo muito sucesso. Então tem muita gente que liga para falar, agora eu quero fazer porque eu vi na série, tá? Legal. Então está tendo muita demanda de perguntas sobre a série, pessoas querendo fazer depois que viram na série. Entendi. E como que desenvolve essa série? Então, essa série é uma história de 3 amigas que vão tendo problemas. A primeira delas está muito doente e ela resolve ir buscar uma coisa muito diferente que ela fica sabendo. Sem dar spoiler, lógico. Sem dar spoiler, exatamente. E aí, então, essas 3 amigas vão para uma outra cidade, onde tem esse personagem que se chama Zaman, que é a pessoa que coordena a terapia, tá? E aí, então, por isso que as pessoas começam a ver e começam a surgir muitas dúvidas em relação, mas é assim mesmo? É igual? Não é igual? Então, o que eu gosto de comentar, assim, tem algumas coisas na série que é lógico que tem que ser um filme, tem que ser muito emocionante, né? Então tem que ter coisas mais contundentes, o tempo que se tem ali num filme tem que ser mais rápido. Sim. Então tem coisas que não são tão reais, né? Lógico. Então o que eu vejo de paralelo ali? Eles mostram os personagens fazendo as constelações e o resultado vem muito rápido. Pode acontecer? Claro que pode. Mas com adultos, como a gente acabou de falar no bloco anterior, é mais lento. E na série todos têm resultado muito rápido. Isso não é tão real. Pode acontecer com alguns, mas a maioria vai ter um resultado um pouco mais homeopático, entre aspas, tá? Outra coisa que acontece na série, que as pessoas às vezes assustam, tem gente que vai lá para assistir as que eu faço em grupo e fala, mas lá na série ele obrigou a personagem a ser representante, senão ela tinha que sair fora. Eu sou obrigada a ser representante? Não, não é. Ali era para dar emoção, porque era uma faz parte, né? Faz parte. Era uma atriz principal da série e tinha que dar um auê, que ela era contra e que então ela é obrigada e aí ela desperta, mas não é obrigado. Então uma pessoa que venha para assistir, ela não é obrigada a ser representante, nunca foi. Eu estudo isso há mais de 20 anos, estudei com o próprio Bert Hellinger, nem ele nunca obrigou ninguém, nem a fazer a terapia. Isso não existe, obrigar alguém a fazer a terapia ou alguém ser representante. Sempre a pessoa é que vem com a livre, espontânea vontade dela, tá? Como que a constelação sistêmica pode ser importante para uma empresa, Vivi? Para uma empresa, vamos lá. Exemplo, a pessoa pode olhar um produto, por exemplo, eu tenho exemplo assim, o rótulo do produto foi mudado e as vendas começaram a cair. Mas eles não se tocaram que era o rótulo do produto. Aí vieram fazer a constelação, quando a gente colocou os elementos, ficou evidente que o rótulo é que fazia a coisa decair. Porque no rótulo anterior tinha uma homenagem ao fundador. E aquilo honrava o produto e as pessoas reconheciam aquilo. Outro exemplo, uma vez teve, eu estou pegando os exemplos que estão vindo aqui, são muitos, né? Legal. É o que aparece aqui, eu estou falando. Uma vez teve um que veio constelar, ele construía resorts. E ele queria um diagnóstico, onde é melhor eu instalar o meu resort? Será que é bom eu juntar o meu resort com outro negócio que eu tenho? E a gente fez isso e para ele foi muito bacana, porque no primeiro momento ele quis ver primeiro se seria bacana ele juntar 2 negócios diferentes que ele tinha. Era algo de treinamento com o resort, por isso dentro do resort.
E ficou evidente na constelação que não, que aquilo tinha que ficar separado, que não era para misturar. E ele ficou muito encantado com a forma como aquilo foi mostrado na constelação. E ele falou, já entendi, não é para misturar. E depois dos terrenos também foi interessante, onde ele iria instalar. Ele trouxe opção A, opção B. E a gente constelando aquilo não ficava em harmonia. E aí eu perguntei para ele, você não tem uma opção C? Ele falou, eu tenho, mas eu não quis trazer porque eu estava querendo descartar ela. Eu falei, vamos colocar? E aí ele topou, a gente colocou a opção C, e a opção C é que dava muito mais harmonia para tudo, justamente onde ele não acreditava muito que seria, tá? Então, a organizacional, ela ajuda muito nesses tipos de diagnóstico também, tá? Mas também ajuda a liberar coisas que possam estar travadas. Uma vez eu constelei um escritório de advocacia, muito grande. E era uma época que estava sendo julgado precatórios muito antigos, e todos estavam sendo liberados, todos os escritórios estavam recebendo, e estavam recebendo valores altos, e esse escritório que tinha muitos processos de precatório, não saía nenhum. Então estava muito incoerente com o que estava acontecendo, com os outros, e esse não. Aí a gente foi constelar, era uma história bem bacana, do início do escritório. Eram 2 irmãos, um era o advogado e o outro era o irmão comercial que trouxe os clientes para cá. E eles fizeram um acordo. Eles falaram assim, na nossa família são tudo criança pequena, as esposas não entendem nada disso, então qual é o acordo? Se você morrer, fica tudo para mim, se eu morrer, fica tudo para você. E aconteceu isso. O comercial morreu e ficou tudo para o outro. Era o acordo. Mas o que aconteceu? Energeticamente, esse aqui não foi honrado por tudo que ele fez. E ele que trouxe os precatórios. Aí o que eles fizeram? A gente fez as tarefas, né? Para eles honrarem esse outro sócio, honrarem os descendentes dele, fizeram uma sala com o nome dele, em homenagem a ele, inauguraram. Esse aqui disse, não, que sair de precatório também vou dar uma parte para os herdeiros dele. Fizeram isso, não deu 15 dias, saíram todas. Olha. Então, eles ficaram muito impressionados com o timing e com o que tinha acontecido ali. Então, um exemplo, tá? Vivi, surgiu uma pergunta aqui, se você não tiver a resposta agora, de boa, depois a gente volta num outro tema. Tem alguma coisa, quando de constelação, do animal da casa? Por exemplo, você tem um cachorro, tem um gato, faz parte disso daí ou você nunca viu coisa assim? Pode ser que sim, já vi, tem muitos casos. Pode ser que sim, pode ser que não. Não são todos os pets que estão fazendo um papel sistêmico na casa, mas pode ter. Por exemplo, se é uma família onde, por exemplo, morreu uma criança, ou não se pode ter uma criança, porque às vezes o casal fala, um fala, eu não quero ter criança, o outro, eu topo, mas na verdade não topou lá no fundo, entendi. Tá? Então, às vezes, um pet é colocado no lugar de uma criança. Às vezes, por exemplo, era aquela pessoa, quando era criança, eram em 4 crianças, por exemplo, e um irmãozinho, uma irmãzinha morreu. Ela fica sentindo essa falta e conforme ela vai tendo o espaço dela, a casa dela, ela continua sentindo a falta, ela quer colocar algo ali no lugar. Então, às vezes, entra um pet no lugar para representar alguém. Isso sim, pode acontecer. Mas não são todos os pets, tá? Não é para todo mundo ficar achando que o pet... o cachorro vai fazer parte. Porque nós temos alguém que está assistindo nesse exato momento, que está na sua frente, está achando, porque ele tem rato, ele tem cobra, ele tem papagaio, ele tem tudo lá na casa dele. E ele vai achar que todos são irmãozinhos dele. Vivi, quais outros casos que você acha interessante para tratar desse assunto constelação sistêmica? Tá, eu acho que é bacana, eu vou te dar um outro exemplo que talvez ainda complete um pouquinho com as dúvidas que as pessoas têm da série, tá? Perfeito. Então, existe uma das constelações, não é spoiler, é uma informação pequena, onde uma das personagens vai constelar e a pessoa que a representa diz assim, nossa, eu estou vendo aqui na minha tela mental um campo de tulipas vermelhas, tá? Então,
o representante traz uma informação que para o representante aquilo não quer dizer nada. Mas lá na pessoa algo desperta. Na série, a moça sonhava com esse campo de tulipas. E é onde depois a gente descobre que aconteceu o evento traumático, tá? Então, acontece a mesma coisa numa constelação. Então, agora eu vou juntar os dois assuntos que a gente está falando também de jovens, sim, de adolescentes que estão sofrendo com esses traumas transgeracionais e às vezes estão perdidos na vida. Então, juntando como é que a constelação traz uma informação para um jovem se liberar. Recentemente eu atendi um jovem. É natural os jovens de 18 a 20 anos estarem meio perdidos, ainda não decidirem o que querem fazer, mas é muito natural que eles tenham muita energia para experimentar. Então, eles vão experimentar estudar isso, trabalhar ali, fazer um bico aqui, eles estão experimentando o mundo. Então, é natural eles estarem confusos, experimentando até decidir o que eles querem. O que não é natural? Quando eles travam e nada acontece. E esse jovem veio para mim assim, completamente travado. E ele sempre teve paixão pela música, sempre achou que ele faria carreira de músico e de repente ele está travado, não sabe mais nem se quer ser músico. E isso tudo ele conversando comigo na salinha privado. Lá as pessoas, ninguém o conhece, ninguém está ouvindo isso. E ele me conta assim, Vivi, eu sinto tanto medo que eu fico travado. E eu sinto como se tivesse muita expectativa de pessoas em cima de mim. Aí eu não faço absolutamente nada e isso está horrível. Eu não tenho esse impulso de experimentar. Então a gente foi constelar. Aí o que acontece? Então lá na constelação a gente coloca esses elementos que ele mesmo trouxe. Ele, diante da vida dele, esse medo e essa expectativa que tem olhos grandes em cima dele. Quando está ali a constelação montada, a gente acha que são esses elementos, então a história começa a vir à tona quando os representantes começam a dar informações desse tipo. Parece meio nonsense, mas depois elas vão fechando como se fosse um quebra-cabeça. Então, um personagem, de repente, se deita no chão, sentindo muita fraqueza. Outro personagem começa a ficar em cima dessa pessoa, como querendo fazer algo. Quando a gente pergunta, essa pessoa diz, nossa, parece que eu sou um tipo de um curandeiro. Eu estou tentando curar esta pessoa. A gente pergunta para o elemento que está no chão. O elemento do chão diz, eu me sinto ser um bebê, uma criança muito pequena, e era um adulto. É uma sensação, junto com a imagem da tela mental. Já temos aqui uma peça, então um curandeiro tentando curar, salvar um bebê. E duas pessoas que estavam em pé, assim, com um olhar de expectativa muito grande. Então isso é muito interessante. E quando começou a primeira frase que vem da primeira representante, que era do rapaz, diz, todas essas pessoas estão olhando para mim como se eu estivesse num palco e essa expectativa deles me trava. A gente avança na história, o que mostra? Que o curandeiro não salvou a criança. E aí as pessoas o cobraram e ele ficou com muita expectativa de cobrança, muitos olhares em cima dele e um medo muito grande quando ele está perdendo a criança e não consegue salvar. Então, essa pessoa, esse jovem, está identificado com esse antepassado. A gente checou na família, tanto lá do pai como lá do mãe, tinham curadores. E aí, quando a gente termina, uma semana, 15 dias depois, esse moço mudou completamente. Agora ele está confiante, ele está indo atrás das coisas, tá? Então, isso para a gente é bacana. Agora, tem mais uma coisa para eu fazer um paralelo com a série, tá? Na série, todas as histórias de antepassados que são mostradas, os personagens que estão constelando descobrem que a história do antepassado, eles comprovam que aquilo foi um fato real. Aqui, na realidade, no mundo real das constelações, nem todas as constelações conseguem provar que aquilo foi um fato real. Entendi. Mas basta ser um fato psicológico dentro da pessoa, aquilo desativa e a pessoa tem um resultado. Tá? Então, a pessoa não precisa ir pesquisar para descobrir se foi um fato real mesmo, de fato. Às vezes acontece da pessoa ficar sabendo. Sim.
mas não precisa ir atrás. Vivi, infelizmente nós chegamos no final do nosso bate-papo. Eu quero que você deixe aí para nós como que as pessoas que têm interesse em fazer constelação, como encontram você, onde encontram você e para suas considerações finais. Tá. Aqui em Avaré, a doutora Eliana Camargo Azevedo que me traz, ela é psicóloga, então ela me traz para cá, ela organiza a minha agenda e eu dou treinamentos com ela também. A gente dá bastante treinamento em programação neurolinguística, em breve a gente vai dar um. E constelação eu venho de tempos em tempos, às vezes a cada 3, 4 meses eu venho e fico uma semana inteira aqui constelando. E nesse meio tempo, se uma pessoa quiser, você atende em Campinas? Atendo em Campinas, minha base é Campinas. Aí tem gente daqui que vai para lá, sim, e outras como cidades. que faz? Por exemplo, o cara que está assistindo agora fala assim, pô, eu quero fazer agora, não quero esperar. Tá. Você tem algum contato, Insta, como que faz? Eu acho que pode ser o meu WhatsApp, que Você eu pode vejo passar? mais rápido, posso. Qual é? É 19 19 9 9 9700 9700 7810. 7810. Esse eu tô na mão toda hora, eu tô vendo. Legal. Então é 19 99700 7810. Ótimo. Perfeito? Vivi, muito obrigado por ter vindo aí bater esse papo com nós e falar da constelação sistêmica, que sempre é muito interessante, né? E eu que agradeço essa oportunidade, foi maravilhoso estar aqui. Espero que tenha sido útil para algum de vocês. Com certeza foi. Minha gratidão, muito, muito obrigada. Nós que agradecemos. Pessoal, até a próxima semana.